Olá, meu querido amigo, minha amiga. Muito obrigado pela sua companhia no dia de hoje, por estar conectado aqui conosco no nosso canal Assim Diz o Senhor. E o tema para a nossa reflexão de hoje é o aborto. E eu gostaria de passar aqui para vocês, para nós começarmos, alguns dados estatísticos assustadores. Para vocês terem uma ideia, numa pesquisa realizada no ano passado, no primeiro semestre de 2020, foram realizados pelo SUS 1.024 abortos. Mas também, paralelamente a esses abortos que foram realizados pelo SUS, nessa mesma pesquisa, mostra que nessas clínicas clandestinas foram realizados nesse mesmo período, janeiro a julho de 2020, mais de 84 mil abortos. Um número assim bem preocupante e assustador. Mas o que é realmente o aborto? O aborto, segundo os estudos, dizem que é um ato realizado com o objetivo de interromper, a gestação, e isso não inclui, aquela interrupção voluntária, o que nós chamamos de aborto espontâneo. Então, o ato de interromper a gestação, ele é chamado de aborto e ele ocorre de várias formas e vários motivos, e nós vamos fazer aqui um pequeno estudo sobre o que a Bíblia ela fala ou ela ensina acerca desse assunto e também qual é a posição da Igreja Adventista em relação ao tema que nós estamos aqui comentando, tá ok? Então eu gostaria de primeiro apresentar alguns princípios bíblicos acerca desse tema para que nós possamos entender melhor e compreender como Deus considera a vida. Em primeiro lugar, quando você abre a sua Bíblia, no primeiro livro, lá em Gênesis, já no capítulo 1, versos 26 e 27, ali a Bíblia nos ensina que eu e você, cada um de nós, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, porque o texto diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós sabemos que, devido ao pecado que impera nesse mundo, desde a queda de Adão, essa imagem ela acabou sendo um pouco desfigurada na vida do ser humano. Mas ainda assim, Deus nos considera. Um outro princípio importante é que Deus, ele exalta e ele valoriza a vida humana. Quando Jesus esteve aqui na terra, uma vez ele disse, quem tem o filho, tem a vida. E talvez um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, o Evangelho de São João 3,16, nos diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o princípio de santidade da vida, ele é muito valorizado na palavra de Deus. Em vários outros textos nós podemos encontrar isso também. Uma outra coisa importante é que Deus, ele considera a criança, ou o bebê, ou o feto, já dentro do ventre materno. Quando o feto está ali, a vida já é considerada. Em Salmo 139, os versículos 13, também o verso 16, o salmista Davi, ele diz, tu me formaste já no ventre da minha mãe, e desde ali do ventre, Deus já considera a vida. Aliás, inclusive, tem até alguns personagens da Bíblia, como Sansão, como João Batista, como Jeremias, que já foram escolhidos por Deus para um ministério, quando eles ainda estavam no ventre da mãe, quando eles ainda eram um feto. Sansão, lá no livro de Juízes, no capítulo 13, versículo 5, Deus fala que Sansão seria uma pessoa escolhida para ser um grande juiz em Israel. Lá no livro também de Jeremias, capítulo 1, verso 5, Deus já tinha escolhido Jeremias para ser um profeta desde o ventre da sua mãe, assim como João Batista no Novo Testamento também. Então nós vemos aí
que a vida ela é considerada já desde o ventre materno, né? E também nós temos um princípio bem claro nos 10 mandamentos, ali em Êxodo capítulo 20, versículo 13, onde Deus diz, não matarás. Então nós não temos por direito tirar a vida de alguém, mesmo que ainda esteja no ventre materno. Então a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a preservação da vida. E o aborto, ele estaria em desarmonia, tá, com os princípios da palavra de Deus. Esta é a posição oficial da Igreja Adventista. Porém, embora a Igreja ela não apoie o aborto, há casos especiais em que as pessoas, né, são consideradas. Por exemplo, né, uma mãe que está ali grávida, ela depois de muita reflexão, orientação e quem sabe ali um profissional da área, que seja um cristão acompanhando essa mãe e principalmente muita oração, ela poderia estar praticando esse ato em alguns casos, que eu gostaria de talvez passar aqui para vocês agora. Que casos seriam esses? Primeiro, quando existe o risco, né, para a mãe ou para a criança, o risco de vida, da criança ou da mãe morrer, na realidade o risco de morte, né? Então, nesse caso, aí com muita orientação médica, inclusive, se faz necessário, né, talvez a prática do aborto. Uma segunda razão que a mãe poderia estar aí, de repente, praticando o aborto, depois de todas essas orientações que eu passei aqui, seria quando a mãe, ela é, por exemplo, vítima de um estupro, né? Principalmente quando são bem jovens, ainda, às vezes até a criança de 12, 13 anos acaba engravidando por consequência de um estupro. Então é um caso a ser bastante estudado, né, para que possa então fazer a prática desse aborto. Uma terceira razão também quando é constatado já através de exames que a criança ela possa vir a este mundo com várias deformidades aí na sua formação. Então o médico ele deve orientar ou conversar com os pais ali para que se faça esse aborto, né? Então é importante que se haja um estudo especial nesses casos para que o aborto ele possa ser realizado, mas são casos assim específicos que fogem à regra geral, são o que nós chamamos de as exceções, né? Mas a Bíblia, ela nos ensina que a vida deve estar acima de tudo, né? Então, nós como irmãos, como igreja, independente das razões que levou a uma jovem, a uma moça, a uma senhora a praticar o aborto, eu e você precisamos tratar essa pessoa com amor, com carinho. Emocionalmente, essa pessoa já vai estar totalmente debilitada, machucada, né? Então, eu e você, como cristãos, talvez mesmo sem aprovar a atitude da pessoa, nós precisamos amar essas pessoas, precisamos cuidar dessas pessoas, precisamos auxiliar as pessoas, né? Precisamos dar o apoio emocional e espiritual que uma pessoa que talvez praticou um aborto, elas precisam tanto. Então, que Deus ele possa nos ajudar, nos abençoar, para que nós sejamos condutores de amor, de carinho, de amizade por toda e qualquer pessoa, inclusive por alguém que praticou um aborto, seja ele espontâneo, seja ele uma interrupção
planejada e praticada, até sem um propósito definido. Um casal, por exemplo, ali que engravidou sem querer, daí a moça vai lá e acaba tirando o filho. É um ato errado, segundo a Bíblia, mas nós precisamos amar as pessoas. Então, que Deus te abençoe, que Ele te ajude, que te dê sabedoria. E se porventura um dia depararmos com uma situação dessa, que nós tenhamos carinho e amor pelo próximo. E se por um acaso acontecer de um dia nós mesmos, ou alguma amiga, ou cônjuge, ou colega, ou namorada, ficar grávida, antes de praticar tal ato, busquemos a direção de Deus, a orientação do Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai nos ajudar, vai nos abençoar, e aí a pessoa que de repente teve uma gravidez indesejada, ela vai dar prosseguimento, vai criar, vai cuidar e vai amar essa criança. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude, e neste momento eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado porque o Senhor nos concede o maior dos dons, que é a vida. O Senhor está ao nosso lado, nos fortalece, nos ajuda, mesmo nos momentos mais difíceis pelo qual nós possamos passar. Abençoe, ó Deus, esse nosso amigo, nossa amiga que está do outro lado da nossa rede social, nos acompanhando nesse dia. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua graça chegue ao seu coração e que, ó Deus, nós possamos a cada dia buscar a sabedoria vinda dos altos céus na nossa vida através do poder do Espírito Santo, para que todas as decisões que tomarmos, ó Deus, sejam elas de acordo com a Tua vontade e que possamos seguir os princípios bíblicos para caminharmos sobre essa terra. Nos abençoe nesse dia, conceda-nos a Tua paz, supra, Deus, a necessidade de cada um dos nossos amigos que nos acompanham em nosso canal, assim diz o Senhor, e então, ó Deus, estaremos fazendo o Teu querer e a Tua vontade. Perdoa, Pai, os nossos pecados, são bênçãos que nós suplicamos no nome de Jesus. Gostaria novamente de agradecer a sua presença aqui conosco nesse dia, e eu costumeiramente faço aquele pedido para você, que você possa então compartilhar aí as nossas mensagens semanais, que você também, que ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal com apenas um cliquezinho, e por favor, ative aí o sininho, para que a cada semana você esteja recebendo uma mensagem diferente, que possa aí te orientar e te dar mais conhecimento acerca dos nossos temas bíblicos. Que Deus te abençoe e que você tenha um grande dia na sua presença. Até a próxima.